Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte do curso de Matemática Aplicada de Administração e Economia. E nesta parte nós vamos estudar as chamadas relações lineares. O que são relações lineares? Primeiramente, vamos explicar o que é uma relação. Lembra que uma relação é uma relação entre duas grandezas. Uma grandeza que nos gráficos, as grandezas são representadas nos eixos x e y. Então, o x e o y são o exemplo padrão de grandezas. A grandeza x e a grandeza y representadas nos eixos do gráfico. Nós vamos trabalhar com relações entre grandezas que representam alguns casos em economia e administração. Dessas relações, as relações que nós vamos trabalhar são aquelas que podem ser representadas de forma linear, ou seja, as chamadas relações lineares entre duas ou mais grandezas. Em geral, as grandezas são representadas para que a relação entre elas possa ser visualizada, elas são representadas em eixos. No eixo horizontal é colocada uma das grandezas, em geral, na grandeza padrão, na forma padrão, a grandeza do eixo horizontal é a grandeza x. Nós chamamos o eixo horizontal de eixo da variável x. O eixo vertical, nós representamos a grandeza y. Nessa representação está implícita uma relação entre essas duas grandezas. Nós dizemos que o y depende das variações de x. O x é chamado de domínio da relação e o y é chamado de imagem da relação. É fácil entender essa questão de domínio e imagem da relação quando nós dizemos que uma variável ou uma grandeza, no caso y, é dependente de outra variável ou outra grandeza, no caso x, quando nós pensamos, por exemplo, em custo de uma empresa e a quantidade produzida. Se a quantidade produzida aumenta, o seu custo também aumenta. Então, um exemplo de relação entre duas grandezas. Grandezas são coisas que nós conseguimos colocar em termos numéricos. Então, o custo em termos de milhares de reais depende da quantidade em termos de tantas unidades produzidas ou vendidas. Esta relação que nós vamos trabalhar, a relação linear, pode aparecer de três formas distintas. A primeira forma com que ela pode aparecer é a forma de uma reta horizontal. Perceba que numa reta horizontal, o que nós temos? Nós temos que variações em x. Perceba que o x pode ser maior ou menor, não causa variações em y. O valor de y é um valor fixo. Então, numa situação dessa, nós temos uma representação através de uma reta horizontal. Uma outra forma de representar uma relação linear é uma reta vertical. No caso de uma reta vertical, nós temos uma situação em que o x é um valor fixo e o y pode ser um valor maior ou menor. Nesse caso, nós temos aí uma representação de uma reta vertical. Retas horizontais e retas verticais são casos bem particulares dessas relações lineares. O que interessa muito para nós são as chamadas relações lineares representadas por retas crescentes ou decrescentes, as chamadas retas inclinadas. O que vem a ser uma reta inclinada? O que é importante numa reta inclinada? Em uma reta inclinada, nós temos uma relação entre as duas variáveis de uma maneira diferente. Se você pegar, por exemplo, uma reta crescente, você vai perceber que, na medida que os valores de x crescem, na medida que os valores de x aumentam, enquanto x cresce, perceba que para valores maiores de x, você vai ter valores maiores de y. Você vai ter uma relação que nós chamamos de relação positiva entre as duas variáveis. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Isso é representado numa relação linear por uma reta crescente, uma reta com inclinação positiva. E se nós tivermos uma reta decrescente? Uma reta decrescente acontece o contrário. Perceba que quanto maior é o valor de x, imagine aí que o x ele cresce, quanto maior é o valor de x, perceba que o valor de y ele vai diminuindo. O valor de y diminui. Quanto maior o valor de x, quando x cresce,
menor o valor de y, o y decresce. Numa situação dessa, nós dizemos que a relação entre as duas variáveis é uma relação negativa. Então, uma relação positiva é uma reta crescente. Numa reta crescente, quanto maior é o valor de x, maior é o valor de y. Numa relação negativa, a reta é decrescente. Numa reta decrescente, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, nós temos aí uma forma de representar relações que é muito importante. A maioria das relações lineares ou é crescente ou é decrescente. Um outro detalhe que nos chama a atenção nessas relações positivas ou negativas. Imagine que nós temos uma reta crescente, uma relação positiva. Perceba que numa reta crescente, quanto maior é o valor de x, maior é o valor de y. Imagine um valor inicial para x, um x inicial. E a partir desse x inicial, você acrescenta uma unidade. Você vai passar lá de x igual a 1 para x igual a 2. Ou de x igual a 2 para x igual a 3. Ou seja, você aumenta o valor de x em exatamente uma unidade. O que vai acontecer com o valor de y? O valor de y vai ter um acréscimo. Você vai ter um acréscimo de y. Nós chamamos esse acréscimo de y de taxa de crescimento de y para cada unidade de variação de x. A mesma coisa acontece quando nós temos uma relação negativa entre as duas variáveis, quando a sua reta é decrescente. Se você partir de um valor inicial de x qualquer, imagine aí um x igual a 2, passa para x igual a 3, você acrescenta uma unidade. X igual a 3, passa para x igual a 4, acrescenta uma unidade. Ou seja, você acrescenta uma unidade de acréscimo em x. Você cresce x uma unidade. Numa relação negativa, o que acontece? Nós temos um decrescimento de y. Perceba que o y vai decrescer. Se o y decresce, essa pequena quantidade que o y decresce, ele decresce para cada unidade de crescimento de x. Nós chamamos isso de taxa de decrescimento. Então, numa relação positiva, nós temos uma taxa de crescimento. Uma relação positiva, a taxa de crescimento é a variação que acontece em y para cada unidade de variação em x. Numa relação negativa, nós temos uma taxa de decrescimento. A taxa de decrescimento é a variação que ocorre em y para cada unidade de crescimento de x. Uma coisa importante que nós temos nessas relações lineares, são as formas com que nós vamos trabalhar numericamente com estas relações. No caso dessas três relações lineares, que é uma reta horizontal, uma reta vertical e uma reta inclinada, no caso da reta horizontal, nós temos uma equação de reta muito simples. Por quê? Porque a reta horizontal ela é paralela ao eixo x. E por ser paralela ao eixo x, ela vai cortar o eixo y em um ponto. Então, uma forma de você determinar a equação de uma reta horizontal, paralela ao eixo x e que corta o eixo y em apenas um ponto, é só determinar para essa reta horizontal o ponto em que ela corta o eixo y. Por exemplo, y igual a h, esse h podendo ser um número. Y igual a 2, por exemplo. Y igual a 2 quer dizer que nós temos uma reta horizontal paralela ao eixo x e que corta o eixo y no ponto em que y é igual a 2. Então, uma equação de uma reta horizontal. A mesma ideia pode ser usada para a reta vertical. Uma reta vertical é paralela ao eixo y e corta o eixo x em um ponto. Esse ponto em que ela corta o eixo x pode ser usado para determinar a equação dessa reta. Por exemplo, uma reta vertical, ela pode ser escrita na forma x igual a c. Imagine que essa reta vertical que nós estamos representando, ela seja uma reta vertical paralela ao eixo y, então ela não corta o eixo y, ou ela não corta o eixo y, ou ela coincide com o eixo y, ela não tem como cruzar. Nesse caso, ela cruza com o eixo x. Imagine que ela cruze com o eixo x no ponto lá em que x igual a 2. Então, x igual a 2 já é a equação da reta vertical. Essas relações
que são representadas por retas horizontais e retas verticais, têm equações muito simples. Uma reta horizontal é y igual a h, uma reta vertical é x igual a c, e uma reta inclinada. A reta inclinada não. A reta inclinada, ela tem uma forma de equação própria, que nós vamos chamar de equação da reta, né? Equação da reta ou a própria função linear, que é uma função polinomial de grau 1. No caso de uma reta inclinada, nós temos uma relação entre as variáveis x e y, que é dada por uma equação, ou então na forma de uma função. Essa função é também chamada de equação de uma reta inclinada ou simplesmente equação da reta. Nós temos agora um vídeo explicativo. Nesse vídeo explicativo eu dou exemplos, exemplos de relações que envolvem a reta horizontal, a reta vertical e a reta inclinada, envolvendo casos em administração e economia. Assista ao vídeo explicativo e bons estudos!